Bom dia, muito bom dia! Estamos começando o Inspire-se desta terça-feira com imagens ao vivo, direto de Nova Petrópolis. Que imagem linda, selecionada especialmente para você. Neste momento faz 13 graus em Nova Petrópolis, manhã ensolarada na Serra Gaúcha. Aqui em Porto Alegre, agora também faz sol, mas o tempo amanheceu mais fechado com muita neblina na capital gaúcha, tanto que o aeroporto acabou atrasando alguns voos logo cedo pela manhã. Agora o sol já aparece. A neblina já está se dissipando de muitos lugares. Vemos aqui uma imagem de como estava, Porto Alegre pela manhã. E agora temos uma imagem atual do aeroporto Salgado Filho, aqui agora já sem nenhum atraso, sem nenhum problema de voos. Manhã ensolarada também na capital, no momento faz 14 graus e a temperatura hoje pode chegar aí aos 19 graus. A previsão do tempo é que esquente muito nessa semana, que chegue até 30 graus, é algo até inimaginável para a gente que está aí numa onda de frio, vem numa onda de frio e de uma hora para outra a temperatura vai aumentar, é o El Niño aí chegando, que também tem previsão de muita chuva para o final de semana. Hoje nós vamos falar aqui no Inspire-se sobre o famoso sono da beleza. Será que ele realmente existe? Será que ele nos ajuda? Vamos descobrir tudo sobre isso hoje, daqui a pouquinho. E ainda vamos falar sobre um projeto que está revitalizando um dos espaços mais tradicionais aqui do Centro Histórico da capital gaúcha. Também vamos falar sobre um evento que é voltado ao autismo. E ainda vai ter uma conversa inspiradora sobre conexões femininas, empreendedorismo e o poder das comunidades que transformam vidas. Então você já sabe, nos acompanha pelo canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira, ao vivo para todo o país, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, fica por dentro de tudo que acontece aqui, os bastidores dos programas da Masper TV, no YouTube, nos assiste de qualquer lugar do mundo e no nosso site maspertv.com.br, que você pode acessar indicando a câmera do seu celular aqui para a tela. Você nos assiste também em tempo real e ainda conhece, fica por dentro do que está acontecendo aí no mundo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda então para o programa de hoje. Já iniciamos falando sobre o sono da beleza. O que é o sono da beleza? Ele existe? Ele pode nos ajudar? Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui a dermatologista, a doutora Gabriele Adames. Doutora Gabriele, muito bem-vinda, que prazer recebê-la. Prazer, obrigada pelo convite. Ainda mais um tema que todo mundo tem muita dúvida, né? Exatamente, a gente sempre ouviu falar, sobre o sono. Ai, como dormir faz bem, o dormir é o sono que realmente vai ficar mais bela quando acordar. Isso realmente existe, doutora? Existe, tem uma frase de impacto que eu gosto de falar, que durante o dia a nossa pele sofre as agressões, né? O sol, o vento, a poluição, e durante a noite é a época de recuperar. Temos hormônios justamente que o nosso organismo libera para fazer uma cicatrização como um todo, tanto dos órgãos vitais, os órgãos internos, como a nossa pele e cabelo também. Olha, então é importantíssimo. E o tempo de sono é importante também? É importante, mas não só o tempo, a qualidade. A qualidade. Né? Os estudos mostram que a maioria das pessoas precisa entre 6 a 9 horas de sono para realmente recuperar do dia. Mas a qualidade do sono, o pré-sono também é super importante. Cada vez mais temos falado sobre a questão do celular, luz azul, né, que está irradiando na nossa pele. Os estudos ainda divergem um pouco no sentido de qual o dano que pode acontecer em termos de manchas, né? Isso pensando na parte estética, mas também tem a questão do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E quem não dorme bem acaba tendo maior produção de cortisol, né? E o que o cortisol faz, né? Ele aumenta o envelhecimento porque ele faz uma degradação do nosso colágeno, faz libera fatores inflamatórios, ou seja, nos inflama como um todo, né? Então, o que a nossa inflamação vai causar? Inchaços, né?
vai causar queda de cabelo, vai causar o envelhecimento e vai causar o envelhecimento, inclusive, de órgãos internos do nosso corpo, né? O quanto é importante a gente não se dar, muitas vezes, conta disso, doutora. Não valoriza tanto, não né? valoriza o quanto a gente vai ter uma melhor qualidade de vida como um todo. Né? Nossa vida externa e internamente também. E também muitas pacientes procuram a questão de procedimentos estéticos, né? A nossa clínica é muito forte nesse sentido. Mas eu preciso da biologia interna do ser humano, da pessoa, para responder aqueles procedimentos. Então, muitas vezes, a paciente não tem uma qualidade de vida adequada no sentido de alimentação, atividade física, beber água, aquele clichê que a gente fala, e o sono, né? E aí o procedimento não responde tanto, mas a gente precisa da renovação da nossa pele. É o DNA, são as pessoas sempre cicatrizando e tendo citocinas inflamatórias que vão degradando e outros hormônios estimulando a recuperação. E o sono ajuda nisso, né? O que acontece na nossa pele ali durante a noite? À noite, o momento que estamos dormindo. Bom, até começando desde a nossa infância, né? Tem aquela frase que a gente fala, as crianças crescem à noite. Né? Isso é verdade, porque liberamos um hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento à noite. E o que esse hormônio faz? Ele estimula a regeneração, ou seja, ele vai lá nos nossos fibroblastos, estimula colágeno e elastina, né? E isso também faz acelerar o crescimento dos cabelos, né? O folículo, ele é muito sensível a todas as questões sistêmicas do nosso corpo, ele está sempre ativo, ele é uma estrutura viva. Então, esse hormônio, ele vai estimular o crescimento do cabelo, vai aumentar a fase anágena, que é a fase de crescimento, ele vai estimular essa questão do rejuvenescimento, por isso que muitas vezes até as pessoas falam assim, ai, eu não dormi bem, eu estou me sentindo mais envelhecida, estou com mais olheira, né? Tem a questão da recuperação da pele, não libera tanto a renovação e também tem a questão dos hormônios da água, né? Da vasopressina que a gente fala, que tem muita relação com pressão. E até o nosso rim trabalha menos. Então, se ele trabalha menos, olha só a importância como um todo, né? Como um todo, exatamente. Como aumenta o cortisol, não libera esse hormônio do crescimento, acumula líquido. Então, claro, as pessoas notam, eu tô com mais olheira, eu não tô dormindo bem. É por causa do inchaço, porque realmente não está tendo essa aceleração do metabolismo como um todo. Então, automaticamente, quem não dorme bem, quem tem noites de sono, com sono que não é reparador, essa pessoa está acelerando, de certa forma, o envelhecimento também. Como um todo do nosso organismo, né? Tanto interno quanto externo, né? Por isso que esses combinados, né, com os pacientes, a gente sempre fala, são super importantes, né? Então eu não estou dormindo bem, o que pode acontecer? Até falando assim de cima para baixo da questão capilar, né? Por exemplo, isso é uma pergunta que eu sempre faço no consultório, né? Que é em relação, por exemplo, à melatonina, né? Os pacientes usam melatonina para dormir, já tem estudos mostrando que só o uso da melatonina isolada aumenta o crescimento, a fase de crescimento capilar, né? E também é um antioxidante. Então, conseguimos tanto repor ele externamente quanto dormindo bem, né? Claro que quanto menos cápsulas e mais estilo de vida de qualidade, melhor. Então, a melatonina, ela é um antioxidante. O que é o é o oxigênio que sobra no nosso organismo e acaba causando envelhecimento. Então, se a pessoa não dorme bem, a tendência é que o cabelo caia mais, sim. Só que não é imediato, isso demora alguns meses, no geral, em média, uns 3 meses. Então, por exemplo, agora para quem está passando por um período muito estressante em julho, está correndo muito, está acelerando, não está conseguindo dormir, não necessariamente o cabelo vai cair em julho. Ele vai cair em agosto, setembro, outubro. Isso. Geralmente é 3 meses depois. E também o ciclo de renovação da pele, que é média uns 30 dias, vai notar os danos até uns 30 dias depois. Então, não é necessariamente imediato. Então, quando as pessoas procuram um consultório, às vezes com queda de cabelo, elas dizem assim, mas agora eu estou bem, não tem nada. Eu sempre pergunto, o que aconteceu há 3 meses? Como é que foi? Como é que está sendo o teu estilo de vida? O que modificou, né? Isso como um todo, né? Então, a gente quer desinflamar, a gente quer desestressar, dormir melhor, para sim ter uma vida mais longa, mais saudável e mais bonita. E continuamos esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Estamos de volta com o Inspire-se falando sobre o sono da beleza com a doutora Gabriele Adames. Doutora Gabriele, estávamos falando da melatonina, né? O quanto ela já tem impacto no nosso organismo, na nossa beleza, vamos dizer assim, porque auxilia no sono reparador. Isso, e parece não ter muita relação, mas no consultório de dermatologista prescrevemos muita melatonina. Justamente por isso, por saber da evidência científica que ela é um antioxidante e também auxilia muito no crescimento capilar. Tem estudos que mostram até uma melhora, inclusive, da calvície, que é uma alopecia androgenética. Então, faz um aumento da fase anágena, que é a fase de crescimento, e diminui a fase telógena, que é a fase de queda. Quando o paciente vem no consultório, pensando primeiro nos cabelos, ele vem assim muito direcionado ao quero um tratamento para a causa da queda. E precisa fazer essa investigação, o quanto o sono é importante, junto com os exames laboratoriais, que dosamos inclusive o cortisol para saber o nível de estresse. E, claro, o cortisol, não existe um remédio que vai lá e baixa o cortisol. Então, é como se fosse um gatilho para o paciente entender o seu organismo e saber que a partir de agora ele precisa realmente ter mais esse cuidado, porque para fazer o crescimento do cabelo vai ter que nos ajudar no tratamento, melhorando a qualidade de vida. E é uma relação que muitas vezes a gente não faz, doutora. Esse queixo da queda capilar, procura vários tratamentos e não pensa que pode realmente ter uma relação com a qualidade do nosso sono. Isso. Incrível isso, E né? aí a resposta também aos tratamentos estéticos, né? Cada vez mais temos novidades e muitos tratamentos na clínica e o sono, a qualidade de vida tem esse impacto, sim, na resposta ao bioestímulo, ao bioestimulador, aos lasers, a tudo que tem de novo no mercado. E já que a gente está falando no sono, no momento noturno da nossa beleza, a gente, né, passa o dia com poluição, com protetor solar no rosto, maquiagem, muitas mulheres usam muitas maquiagens. Qual que é esse momento noturno? Ele é essencial para a nossa skincare também, ela tem um potencial ali também na regeneração da nossa pele, no cuidado da nossa pele? Muito, por isso que usamos retinóicos e alguns ácidos mais fortes, noturnos, fortes de renovação, porque a pele está preparada para absorver e para eliminar as toxinas durante a noite. Por isso que é tão importante tirar a maquiagem e fazer o skincare, o nosso cuidado noturno, inclusive os homens. Olha que interessante. Então, quais os hábitos que antes de dormir, doutora, incluindo esse skincare, podem potencializar aí os nossos cuidados com a nossa pele? Sempre a gente sugere um sabonete noturno específico para cada pele. Quem tem a pele mais oleosa, uma pele com salicílico, que vai eliminar um pouco mais essa queratina, que é a descamação que fica na pele. Ou quem tem uma pele mais sensível, um sabonete menos detergente, menos agressivo e mais Syndet, um sabonete mais de nutrição, né? E depois colocar um ácido noturno para aquela pele poder absorver só o tratamento. Não, sem outros ativos, sem o protetor, sem o sol, sem a poluição, sem nada que a gente tem contato durante o dia. E assim, esses remédios, esses cremes vão agir muito mais e potencializar o resultado a longo prazo. Maravilha. Hoje a gente sabe que a tecnologia ela está cada vez mais nos surpreendendo, né? A cada dia vem coisas novas. No consultório da doutora Gabriele tem tecnologias de ponta, tudo que está sendo lançado, a doutora tem seu consultório em primeira mão. Mas essas tecnologias, como você disse, doutora, elas têm que ser aliadas a esses outros hábitos, né? E o sono é um deles, então. Com certeza. Até pegando um gancho, sono e menopausa. A gente sabe que na menopausa a questão hormonal acaba alterando muito o sono de mulheres com 45 mais, ou enfim, a idade que entra na menopausa. E chegamos a perder até 20% do colágeno em 2 a 3 anos durante a menopausa. Nossa. Paciência, precisamos tratar, renovar e vida que segue, né? Vamos todas passar por isso. Exato. Então, essas tecnologias auxiliam muito nessa renovação, junto com o sono, junto com a questão hormonal.
está tudo conectado e temos várias tecnologias de ponta, como a Andrea falou. Temos hoje em dia as radiofrequências monopolares que chegaram muito forte nos consultórios dermatológicos, junto com o ultrassom microfocado. Existem alguns injetáveis. E o que é o estímulo de colágeno? Isso para qualquer tratamento é um estímulo. Eu preciso que aquele organismo responda. Por isso que tem pacientes que respondem super a um tratamento e tem pacientes que têm que fazer mais e tratamentos combinados. E com certeza o cortisol, o sono, tudo que a gente está falando está conectado a esse resultado a longo prazo, sim. Que maravilha! Então, dormir mais, dormir bem. Durmam. Durmam bem. Durmam bem. Muito bem. Doutora, muito obrigada. Obrigada Tão pelo interessante convite. essa pauta, esse olhar, né, do médico, da dermatologista em relação a isso, porque a gente vê o cuidado mesmo de forma integral com a pessoa, né? Não é um procedimento sendo feito. Nunca vai ser. É um olhar para aquela pessoa que está entrando ali, que tem realmente muitas questões ali que devem ser cuidadas, né? Isso. E não só a questão da pele, né? Isso aí, é um todo, né? Cuidar do organismo de um paciente. Por isso que nós, médicos, antes de fazermos qualquer procedimento estético, pensamos na pessoa como um todo, né? Para ter o resultado final. Muito obrigada, prazer recebê-la aqui. Prazer. E até a próxima, então, doutora Gabriele. E agora nós vamos para o intervalo, tem muito mais aqui no Inspire-se. Vamos falar ainda sobre autismo e também sobre o poder do empreendedorismo feminino, da união. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. E agora nós vamos falar sobre conexões e experiências, fortalecimento femininos. Esses são alguns dos pilares das Gurias Community. É uma comunidade que reúne milhares de mulheres em diferentes iniciativas de desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso, aqui recebo a Ana Rita Brandão Ico, que é líder do vôlei, a Camila Prates, que é a fundadora, e a Gabriela Weichel, que é líder do grupo do livro. Clube do Livro, né, Gabriela? Sejam muito bem-vindas, meninas. Que prazer recebê-las aqui. A gente que agradece pela oportunidade. Muito bom recebê-las. Eu quero saber como que nasceu aí as Gurias Community. Claro, nasceu principalmente eu queria ir para esses rolês que tem em Porto Alegre, ainda mais agora com essa rota que tem de cafeterias, e eu não queria ir sozinha, né? A gente tem que aprender, a gente tem que saber ser sozinha, gostar de ir para os lugares sozinha, só que com companhia tão melhor. E eu vejo também que depois da fase adulta da vida da mulher, a gente acaba se distanciando daquelas amigas da faculdade, das amigas do fundamental, do colégio que tu frequenta. Então, surgiu essa necessidade. E eu vi também que depois do Covid, a gente acabou perdendo, né, muitas conexões por causa do isolamento social. Agora, com a IA, a gente pergunta até tudo para ela, né? Então, cada vez menos a gente está tendo essa conexão com as pessoas. E aí foi uma forma, então, de se unirem. Exato. E hoje, como que é para vocês, né? Como que é a comunidade para vocês? Qual que é a atuação de vocês ali? Eu posso falar como uma pessoa de fora. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, e quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu pensei, meu Deus do céu, estou num estado completamente sozinha, sem amigas, sem conhecer praticamente ninguém, o que vai acontecer? E foi quando, obviamente, conheci o Gurias e transformou a minha vida, e eu sou a prova viva de como uma comunidade, de como a conexão propriamente dita com outras mulheres, com a mesma visão, e muitas vezes não só com a mesma visão que a minha, fazem com que tudo fique mais leve, né? O acolhimento que a comunidade traz para essas mulheres é algo que só quem realmente vive sabe. Para entender. Exatamente. Então, eu sou suspeita para falar, obviamente, e se eu realmente pudesse dar qualquer tipo de conselho inicial, seria: conheçam realmente o que é a comunidade.
percebam o quão grandioso é conectar. Conectar com pessoas diferentes, muitas vezes com pensamentos diferentes e ao mesmo tempo, uau, que troca, né? Que legal. Sim, sim. São várias denominações, inclusive, né? Como a própria Gabi, inclusive, faz parte e é líder do Clube do Livro. Nós, com a nossa, entre aspas, chefa, né? Nós chamamos a Camila dessa forma, né? É muito, 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 muito surreal. E para ti, Gabriela, o que significa isso tudo? É muito bom porque como a gente tem vários grupos, né? A gente tem o Clube do Livro, a gente tem o vôlei, a gente tem crochê, a gente faz cerâmica, a gente tem um grupo só de mães. Então, muita gente saiu do nada, de fazer nada, para fazer muitas coisas. Tem que escolher. Resgatar hábitos antigos, por exemplo, da leitura. Eu, ano passado, vergonhosamente, não li nada. Esse ano, eu nem sei, eu já perdi as contas de quantos livros eu li. Maravilha isso. E fazendo parte da organização também, acho que isso ajuda bastante, mas a gente se incentiva e a comunidade não tem idade, né? O que é o poder, né? Da união, poder, realmente. Sim. O incentivo de uma ajudando a outra. E não só isso, o diferencial da comunidade é abarcar também as crianças. Sim. Eu não sou mãe, a Gabi, obviamente, tem propriedade para falar por ser mãe, mas é incrível como as próprias mães, elas se sentem bem-vindas junto com as crianças nas atividades propostas. Seja no vôlei, no piquenique, entre outras atividades que nós fazemos. As crianças, elas são bem-vindas. Não existe qualquer tipo de distinção. Ah, não, olha, não posso ir porque o meu filho vai estar comigo. Não, muito pelo contrário. Agregando Exato. isso. Exatamente. Quantas integrantes tem hoje a comunidade? Hoje a comunidade conta com 350 gurias em toda a região. Como a gente também tem um clube do livro online, Sim. a gente consegue abranger gurias de Caxias, Outras gurias cidades. de Gramado, gurias de Canela. Então, hoje a gente consegue ter 350 ingressantes. Na última conta, inclusive, que você fez, eram 13 cidades além de Porto Alegre. Exato. 13 cidades além de Porto Alegre. Através do clube, então. Não, através da comunidade. Isso, Só. porque o clube, ele é basicamente um pedacinho Assim, do que é da a comunidade. Exatamente. Online, Exatamente. a gente também tem todas as quartas-feiras uma consulta em grupo com uma psicóloga. A Júlia Torres, ela é uma mestranda em psicologia, então as gurias também têm esse auxílio, esse suporte, porque às vezes a rotina, às vezes tu não quer falar de, tô passando por uma situação, às vezes tu quer desabafar e quer ver se outras pessoas também estão passando por aquilo, e num lugar mais íntimo. E a gente quis chamar uma psicóloga, que já é nossa parceira, que faz todas as quartas-feiras, para realmente ter essa direção, para ter ali o conhecimento técnico, que muitas vezes a gente não sabe, né? Maravilha. Não só isso, nós tivemos uma reunião com a liderança, porque nós percebemos que muitas meninas nos chamavam no privado para falar, por exemplo, de algum tipo de violência doméstica que estavam sentindo, sofrendo e afins. E eu, como advogada, não poderia simplesmente me abster de olhar toda essa situação e ficar quieta, né? E nós tivemos, inclusive, palestras com a doutora Renata, dentro da própria comunidade, para alertar, para mostrar para as gurias o que elas precisam fazer, quais são os próximos passos e, de certa forma, tentar trazer o mínimo conforto para elas. Porque não adianta nós sermos uma comunidade de gurias e não pensarmos, exatamente, não pensarmos nesses pormenores, né? A gente é muito além dos hobbies. Com toda certeza. Porque a gente começou com a ideia inicial, vamos num cinema, vamos num café, num vôlei. Mas o que realmente essas gurias precisam? Mas por que essa fulana não foi hoje? O que está acontecendo com ela? Exatamente. Quando a gente começou a voltar esse olhar também para a pessoa em si, a gente conseguiu entender o que a gente precisava trazer para a comunidade também. E como que se dão os encontros de vocês? Eu acho que é bem democrático, sabe? Porque eu vou dar como exemplo o vôlei. Nem todo mundo gosta de vôlei, mas eu duvido que quem vai deixa de ir. Sabe por quê? Porque, não é querendo, obviamente, puxar sardinha para o meu lado, mas o vôlei, ele é basicamente a porta de entrada da comunidade. Existem mulheres que conversaram com a Camila e disseram, Camila,
Faz 20 anos que eu não jogo. Camila, a última vez que eu joguei foi na escola. Por obrigação. Em 5 minutos é a diversão. Não existe... Um julgamento. Exatamente, não existe um julgamento e não existe também aquela obrigatoriedade. Olha, você precisa estar... Não. Então, É só tem participar, Exatamente, que todo mundo é bem-vindo. Exatamente, Né? tem para todos os gostos. Vôlei, cerâmica, pintura de taça, pintura de tela, crochê. Ai, meu Deus, crochê eu não tenho muita paciência, eu confesso. Mas, na verdade, a comunidade ela acaba abarcando praticamente todos os hobbies. Entendeu? Praticamente todos os hobbies. E como que é a divisão? É uma vez... de quanto tempo ocorrem esses encontros? Tudo depende, né? Depende do A gente encontro. deixou um pré-estabelecido quinta, sexta, sábados e alguns domingos. Sim. Esse próximo domingo a gente vai, inclusive, conhecer as lhamas. Então, tudo der sempre certo. são sugeridos pelas gurias. Gurias, nesse final de semana, o que vocês gostariam de ter? Quais dias? Fica melhor sábado de manhã, fica melhor sábado de tarde. E assim a gente vai direcionando os eventos. São feitas votações, principalmente. Então, por exemplo, a Camila, todo primeiro dia do mês, ela disponibiliza todo o calendário de atividades. Exemplo, este mês nós tivemos terrário. Monte o seu terrário. Gente, aonde é que... Então, as né? gurias, no primeiro dia do mês, já sabem o que vai ter Exatamente. até o último dia. Exatamente. Já sabem o dia que vai ser o encontro do clube. Daí a gente marca a data, né? A gente tenta manter o cronograma, mas às vezes surge um evento como o das lhamas. Mas a gente já tem ali o encontro do Clube do Livro presencial e o online. Com certeza vai acontecer naquele mês, né? Tem todos os meses. Sim. A gente tenta, agora por causa do frio, as gurias estão um pouquinho mais acuadas com o vôlei, mas o crochê a gente está tentando, uma tarde de hobbies, a gente está tentando fazer toda semana. Então é bem legal a gente poder saber tudo que tem no mês, né? Como a Camila programação. disponibiliza. A programação. A gente tem a programação. Sim. Gurias, de que faixa etária são essas gurias aí? Essa é a melhor parte. Não existe faixa etária. Acima de 18 a gente pede. Exatamente, mínimo 18. Mínimo claro. 18, porque tem eventos, a gente tem happy hour às vezes nas sextas-feiras e a gente pede por causa da bebida alcoólica, para De ser 18 acima. a 100. Isso. Mas nesses eventos que pode levar os filhos, é sempre com a responsável junto, então tá Exatamente. tudo certo. Exatamente. Por exemplo, para esse evento das lhamas, quantas pessoas estão previstas para 30 já inscritas, pagantes, Sim. que vão, a gente alugou até uma van para poder conseguir ir no local. Fora a lista de espera. Tem mais uma lista de espera que é em torno de umas 30 gurias que estão Exatamente. aguardando. Se fosse para levar todas as gurias, Bah. haja van. Ia ser uma caravana. Ia ser uma caravana. Exato. E já tivemos encontros também com umas mulheres até de 80 anos. Sim. É uma dúvida também que surge, né, quando as gurias ingressam. Mas vai ter pessoas da minha idade. E é justamente isso. A gente tem todas as idades. Justamente se chama gurias, porque é uma guria de 80, porque é uma guria de 50. Todas as idades. E isso que é legal, né? Uma vai aprendendo com as certeza. outras, as vivências vão Sim. se misturando ali, isso é muito bacana. E é uma forma também de incentivar o empreendedorismo, acredito, muito. né? Uma alavanca ajuda a alavancar o negócio da outra Sim. também. Na verdade, acaba sendo uma das metas da própria comunidade, porque... Hoje é uma empresa. Exatamente. Hoje a comunidade é uma empresa, é um CNPJ ativo. E se nós pararmos para pensar, nós temos muitas empreendedoras que fazem questão, principalmente às terças-feiras, de deixar muito explícito o que elas fazem, o que elas podem literalmente proporcionar para as futuras, ou para os futuros, enfim, clientes. Então, acaba sendo, de certa forma, um networking também. Desconto Entendeu? exclusivo para as gurias. Exatamente. Cupom exclusivo. Aula para incentivar. experimental. Aula experimental. Vem conhecer aqui meu estabelecimento. Adorei, assim, olha, vocês vão muito, muito, muito longe com isso, tenho muito obrigada. certeza. Esses encontros online, esse grupo online, ele funciona por WhatsApp, por qual rede social? Depende. São várias. Os encontros online por videochamada a gente faz pelo Google Meet. Isso mesmo. Tá. Então, a gente manda esses links. Quando são as palestras que nem obteve da medida protetiva, a gente divulga tanto na nossa comunidade no WhatsApp quanto no Instagram. No Instagram. E hoje a gente tem uma comunidade ativa. Como a comunidade é um CNPJ, hoje é uma empresa. Então, a gente trabalha de 2 formatos. O primeiro formato são os eventos do Simpla, Tá. que as gurias podem vir uma guria de fora. Eu não quero entrar na comunidade ainda, mas eu quero conhecer um evento. Então, tu consegue pegar os ingressos por ali.
E a gente também tem um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, as gurias pagam uma mensalidade de R$ 20, que ele é abatido nos eventos. Então, lá no Simpla vai ter ingressos para gurias de fora. Daí, no ingresso das mensalistas, que são as gurias, elas têm esses R$ 20 de desconto em cada ingresso. Bacana, gurias, parabéns aí, contem com a gente aqui para divulgar vocês aí, essas atividades todas, esse grupo maravilhoso e continuem cada vez mais unidas e com mais Observação, nós teremos este ano a nossa primeira viagem internacional. Verdade. Para onde será? Para a Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires. Que lindo. Obrigada, viu? Adorei conhecer vocês. A gente agradece Nós que agradecemos E a ficou o oportunidade. arroba aqui, quem se interessar, entra em contato, né? Tenho certeza que só cresce, só tem que Só tem crescer. que crescer cada vez mais. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo, na volta voltamos com Ana Hoffman. De volta com Inspire-se, Porto Alegre recebe nos próximos dias o Meeting Academia do Autismo, um encontro que reúne especialistas para discutir ciência, desenvolvimento e práticas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista. E para falar sobre este evento, converso agora com o Fábio Melo. Fábio, bom dia, seja muito bem-vindo ao Inspire-se, prazer recebê-lo. Bom dia, Andréia. Prazer é meu. Prazer estar conversando com o povo gaúcho. Daqui a pouquinho estaremos aí para falar sobre esse transtorno que cada vez mais vem trazendo números expressivos, ou seja, o aumento do diagnóstico. Então, é muito importante conscientizar todos os setores da sociedade para entender e conseguir promover qualidade de vida para os autistas, né? Sem dúvida, Fábio. Fábio, eu acho que é importante a gente falar o que é o meeting, né? E qual é o principal objetivo deste encontro? Perfeito. Então, a Academia do Autismo, ela nasceu uma proposta muito, inclusive, pessoal, né? A partir do meu diagnóstico, do diagnóstico do meu filho, que hoje está com 14 anos. Na época, a gente não encontrou intervenção adequada, ensino adequado, e começamos, então, a fomentar cursos para profissionais da educação, da saúde, e desse movimento inicial nasceu a Academia do Autismo, que foi a primeira instituição totalmente voltada para a capacitação de profissionais na área do TEA da América Latina. E nós estamos celebrando 10 anos de vida, né? E ao longo desses 10 anos nós sempre fizemos os nossos congressos aqui no Rio de Janeiro, trazendo os nossos alunos para cá. E esse ano nós resolvemos viajar o país e levar então o conhecimento para todas as regiões do país. Realizamos o primeiro congresso em Goiânia no mês passado e esse ano, representando a região sul do país, nós estaremos em Porto Alegre agora no sábado, já para centenas aí de inscritos. Ainda dá para se inscrever? Quem que pode participar do evento, Fábio? Então, o objetivo ele é muito prático. Cada vez mais a gente tem falado sobre autismo, mas o que a gente percebe é que os profissionais estão muito presos ainda na teoria. Então, a intenção do nosso congresso é se apresentar como algo diferente mesmo. Então, a parte da manhã toda ela é comigo. Então, eu conduzo não só uma palestra em si, mas um passo a passo mesmo prático da chegada de uma criança com diagnóstico para um profissional. O que que ele precisa fazer para de fato construir ali um ensino de qualidade, né? Desde a entrevista com a família até o processo de avaliação, quais são os principais instrumentos de avaliação, como prevenir comportamentos que nós chamamos de crise, como construir um bom vínculo, como montar o currículo, ensinar habilidades. Então, a gente vai todo um passo a passo mesmo, tanto com a teoria, mas com muitas exemplificações práticas, simulando mesmo atendimentos. Na parte da tarde a gente recebe convidados, né? Os convidados, alguns são do estado, outros de fora do estado, né? Que vão estar incluindo ali, agregando mais ao evento, especialmente em áreas específicas, como por exemplo, como ensinar comunicação alternativa, como que a gente pode ter um bom atendimento numa clínica, num consultório, como que nós podemos prevenir crises, de autistas, questões sensoriais envolvidas, e aí a gente vai afunilando então até o final do evento. Então vai ser de 9 da manhã até o final do dia, bastante prática mesmo para os profissionais que vão estar acompanhando.
Maravilha. Fábio, pode deixar então o convite para quem deseja ainda participar e ampliar seus conhecimentos em relação ao autismo? Então, para todos os profissionais da saúde, da educação, muitos familiares também, não só de Porto Alegre, mas de toda a região. A gente tem profissionais de Santa Catarina, Pelotas, Rio Grande, Ijuí. Então, muitos profissionais de outras cidades e até de fora do estado indo para Porto Alegre para estar prestigiando o evento. Com certeza, né, quem já conhece a Academia do Autismo sabe que o nosso foco é muito prático, muito transformador. Então, deixo o convite para todo mundo estar conosco, celebrando os 10 anos da instituição. Tem muita surpresa, sorteios, brindes também e muito conhecimento para a gente poder lidar cada vez melhor com essa temática, que é uma temática que precisa muito de profissionais capacitados. Então, vejo vocês no sábado lá conosco. Maravilha, Fábio. Muito obrigada. Obrigada pela participação aqui no Inspire-se. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês. Obrigada igualmente. Então, um evento aí importante nesse sábado. E agora nós vamos falar sobre um dos cartões postais mais importantes de Porto Alegre, que está passando por um processo de revitalização. É com a Ana Hoffman ao vivo. Ana, bom dia! Oi, Ideia, bom dia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Inspire-se e toda a programação da Masper TV. Estou aqui, sim, no viaduto da Borges, muitíssimo conhecido aqui pelo porto-alegrense. Mas quem vai me contar um pouquinho sobre o consórcio Confia no Centro é a Milena, que já esteve aí no Inspire-se, porque ela é proprietária do Café Mal Assombrado, tu deves lembrar. Muito bom dia, Milena. Bom dia, Martina. Martina! Perdão, Martina ali, ó. O GC deve estar certinho na tela. Me perdoa. Martina, bom dia novamente. Muito obrigada por nos receber. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a Masper TV. Esse aqui é o consórcio, né, que a gente fez o Café Mal Assombrado junto com o Justo. A gente se uniu e fez o consórcio Confia no Centro e a gente ganhou a licitação para ganhar, né, a permissão de uso aqui de todo o viaduto Otávio Rocha. Quantas lojas mais ou menos tem aqui no viaduto hoje para, né, começar esse investimento de comércio, de lojas, de cafés, essa movimentação do viaduto novamente para o Porto Alegrense? São 29 lojas nessas portinhas vermelhas, assim, que todo mundo conhece e ama. E também a gente tem mais 4 quiosques, que eles funcionam dentro das escadarias internas que levam da Borges aqui para Duque. Que são escadarias que estão há muitos anos, acredito que desde os anos 70 elas estão fechadas. E agora o Porto Alegrense vai poder utilizar de novo. E qual a importância disso na tua visão hoje, desse consórcio, ter essa confiabilidade de poder aí gerenciar, digamos assim, todas essas lojas e também selecionar quem vai estar aqui? É uma responsabilidade gigantesca, né? Então é um sonho de todos nós, tanto o pessoal do Justo quanto a gente ali do café. É um grande sonho que há anos assim a gente imagina, mas junto com isso vem uma grande responsabilidade, que é fazer essa seleção de comércios que vão vir para cá. A gente tem um mix super bem pensado, assim, junto, claro, com a prefeitura, né, com o poder público, e a gente está selecionando coisas assim que a gente fez um estudo também, né, dos moradores aqui do centro, junto com o Sebrae, que fez esse estudo e nos passou. Então a gente está bem atento, assim, imaginando que esse lugar ele precisa servir ao porto-alegrense, né, e aos turistas que vêm para cá, claro, mas precisa ser um lugar que atenda as pessoas. Esse é o nosso serviço, né? E vai dar uma nova vida, que é o viaduto que por anos, né, ficou um pouco escanteado, dá para se dizer assim. Inclusive tinha pessoas que tinham medo de passar pelo viaduto, né? E hoje o viaduto ganhando uma vida, ganhando cor. E qual público vocês nesse mapeamento esperam que venha até aqui? Eu acho que quem está mais empolgado para vir para cá é o próprio porto-alegrense, o morador, né, do centro histórico e também de outros bairros, porque a gente viu que assim que a obra foi finalizada e foi inaugurada, as pessoas puderam começar a passear aqui pelas calçadas. Muita gente de outros bairros vieram da extrema zona norte, extrema zona sul, de outros bairros, vieram para cá e começaram a tirar fotos, né, que nem estava falando antes, fotos de aniversário, fotos de formatura, comemorativas, e viveram aqui esse espaço. E então, assim, muitos relataram pra gente que estão só esperando que essas lojinhas abram para poder frequentar esse espaço. Dá para te dar aí um spoiler de alguma lojinha que vai ter aqui já, para quem tá acompanhando? A gente tem 2 lojas de vinho. Então é algo que a gente já tá pensando, será que a gente vai conseguir alguma lojinha de vinho? E a gente já conseguiu 2, né? Então muito legal. A gente também tem 2 livrarias já, a gente tem drinqueria, tem 2 galerias de arte e alguns comércios de gastronomia também.
Então a gente está montando esse mix assim bem de forma cultural. Quem vier passear no centro, então já sabe que vai poder tirar, por exemplo, uma manhã ou uma tarde para conhecer as lojinhas do viaduto. Sim, com certeza. E como aqui é separado por estações, né, por passeios, tem o passeio verão, inverno, primavera, outono, tanto é que as portinhas são de cores diferentes em cada uma das estações. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão vivenciar uma das estações num dia, no outro vão querer visitar o outro e vão ter bastante coisa aí para conhecer. Tu acredita que vai ser uma nova era aqui para o viaduto? Totalmente, já está sendo, com certeza. Eu te agradeço a entrevista e meus parabéns. Obrigada pelo espaço. Andréia, a gente fica muito feliz, né, de saber que o viaduto aí está ganhando uma nova vida, que o Porto Alegrense vai ter mais uma opção e o morador do centro, principalmente, né, ter uma nova opção de passeio, de cultura, de gastronomia, como ela bem citou, né, e a gente fica muito feliz de estar aqui acompanhando esse início dessa revitalização, dá para se dizer assim. Volto contigo aí no estúdio. Ana, me escuta, tem uma pergunta para fazer. Como a gente sabe que é importante um centro de uma cidade, principalmente numa capital, ser valorizado, ser ponto de turistas, de cada vez as pessoas usufruírem mais desses espaços, né? Isso é maravilhoso que está acontecendo aí. E para a gente já começar a incentivar o pessoal, eu queria que a Martina desse uma dica aí de um ponto aí do centro, que vale a pena ir conhecer, quem está em Porto Alegre, quem está chegando, quem é morador. Aproveita esses dias que estão ficando mais quentes, um solzinho, e vá até o centro. Que ponto Martina indicaria para conhecer no centro de Porto Alegre nesse momento? Perfeito. A Andréia no estúdio, Martina, e agora não Milena, certinho o nome, ressalta a importância do viaduto e, claro, muito feliz por conta dessa revitalização que está acontecendo, mas ela pede também uma dica para quem está vindo de outro estado, de outra cidade, ou até mesmo Porto Alegrense, que não passeia muito. Então, uma dica aqui no centro de Porto Alegre, o que tu indicaria de passeio hoje? Nossa, o centro todo é passeável, assim, né? Principalmente para turistas. A gente tem uma gama enorme de prédios históricos para conhecer. E, claro, eu vou fazer o meu jabá aqui do Porto Alegre Mal Assombrada, que é um tour que a gente faz aqui pelo centro histórico, contando as lendas que aconteceram aqui. E é uma forma inusitada e muito legal, assim, de conhecer a cidade, porque acaba pegando muitos pontos históricos e a gente entende a história de Porto Alegre através das lendas e dos crimes que aconteceram aqui. Então, a gente recebe turistas do mundo inteiro no Porto Alegre Mal Assombrado e vai ter agora dia 24 e 25 de julho, são as próximas datas. E deixa eu te perguntar, qual o valor desse ingresso já para quem está acompanhando saber se cabe ou não cabe no bolso? Na sexta-feira, ai meu Deus, agora tu me pegou, mas na sexta-feira a gente trabalha com ingresso a partir de R$45 e nos sábados a partir de R$55. O público da Masper TV então já está convidadíssimo para fazer esse passeio aqui, Porto Alegre Mal Assombrado. Eu fiquei até com medo, me deu arrepios, Andréia. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada mesmo, Ana. Um bom final de dia para vocês. De final não, né? Tem o dia todo ainda nessa terça-feira aí. Muito obrigada. E fica a dica aí, uma ótima programação para sexta e sábado, né? Esse passeio, esse tour aí da Casa Mal Assombrada, muito interessante, gostei. E eu quero te agradecer pela companhia nesta terça-feira, te lembrar de nos seguir pelas nossas redes sociais, inclusive no @AndréaDeVargas, você pode encaminhar pautas que gostarias de ver aqui pelo programa, assuntos que gostarias de ver passar por aqui e também convidados, né, entrevistados, para virem até aqui conversar comigo e trazer mais informação para você que nos acompanha. Muito obrigada, te espero amanhã às 10h30 da manhã ao vivo com mais um Inspire-se.